O livro de Ezequiel permanece como um testamento tanto do julgamento divino quanto da esperança inabalável. Escrito em uma época de grande tumulto, suas palavras ecoam através dos séculos, oferecendo tanto advertências quanto promessas de redenção. Entre suas muitas profecias, o capítulo 38 se destaca por sua vívida descrição de um conflito futuro, um choque de civilizações que tem cativado teólogos e estudiosos por séculos. Este capítulo é frequentemente estudado e debatido, pois suas implicações são profundas e abrangentes. No centro dessa profecia está uma figura misteriosa, identificada como Gog, da terra de Magog. Esta figura enigmática tem sido objeto de muitas interpretações e teorias ao longo dos anos. Gog é descrito como um governante poderoso, comandando um vasto exército vindo dos cantos distantes da terra. Seu exército é retratado como uma força implacável, determinada a conquistar e destruir tudo em seu caminho. Movido por uma insaciável sede de conquista e pilhagem, Gog volta seus olhos para uma terra que conheceu tanto a paz quanto a turbulência em igual medida, Israel. Esta terra, rica em história e significado espiritual, torna-se o alvo de suas ambições. A profecia de Ezequiel 38 não é meramente um relato histórico seco. É uma tapeçaria viva tecida com simbolismo, alegoria e revelação divina. Cada linha, cada palavra, carrega um peso profundo e um significado que ressoa até os dias de hoje. À medida que testemunhamos a ascensão de novas potências globais, o ressurgimento de antigas rivalidades e a ameaça sempre presente de conflito, as palavras de Ezequiel assumem uma urgência arrepiante. Elas nos lembram que a história é cíclica e que as lições do passado são mais relevantes do que nunca. As identidades de Gog e Magog têm sido objeto de intenso debate e especulação por séculos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, estudiosos e teólogos têm se debruçado sobre esses nomes misteriosos, tentando desvendar seus significados e implicações. Um número crescente de estudiosos e analistas geopolíticos aponta para uma possibilidade assustadora, que esses nomes não são meramente simbólicos, mas podem ter uma correspondência real no mundo moderno. Que Gog, a figura enigmática no centro da profecia de Ezequiel, encontra sua contraparte moderna no poder ressurgente da Rússia. A Rússia, com sua história complexa e influência global crescente, parece se encaixar perfeitamente na descrição de Gog. O texto bíblico descreve Magog como uma terra localizada no extremo norte, alinhando-se com a posição geográfica da Rússia em relação a Israel. Esta correlação geográfica tem levado muitos a acreditar que a profecia de Ezequiel está se desenrolando diante de nossos olhos. Além disso, a profecia fala dos aliados de Gog, uma coalizão de nações vindas dos confins da terra. Esta coalizão é frequentemente interpretada como uma aliança de forças poderosas que se uniriam sob a liderança de Gog. Essa descrição ressoa com as alianças geopolíticas emergentes que estamos testemunhando hoje, particularmente a crescente parceria entre a Rússia e outras nações poderosas. A colaboração entre a Rússia e a China, por exemplo, é vista por muitos como um sinal dos tempos. Nosso mundo hoje é caracterizado por uma complexa teia de tensões geopolíticas, com a Rússia se afirmando como um jogador importante no cenário global. As ações e alianças da Rússia têm implicações profundas para a estabilidade e a paz mundial. Os paralelos entre a antiga profecia e as realidades de nossa época são impressionantes demais para serem ignorados. A história parece estar se repetindo e as lições do passado podem ser mais relevantes do que nunca. Durante grande parte do século XX, a Rússia
sob a bandeira da União Soviética, lançou uma longa sombra sobre os assuntos globais. Com o colapso do Império Soviético em 1991, muitos acreditaram que a Rússia havia se retirado do cenário mundial. No entanto, eventos recentes revelam uma Rússia ressurgente, ansiosa para recuperar sua antiga glória e reafirmar sua influência. Sob Vladimir Putin, a Rússia embarcou em um caminho de política externa agressiva, exibindo seus músculos militares, forjando alianças estratégicas e desafiando a ordem mundial estabelecida. Da anexação da Crimeia à sua intervenção na Síria, a Rússia demonstrou sua disposição de usar a força militar para promover seus interesses. Essa Rússia assertiva e ambiciosa, com seus vastos recursos e arsenal nuclear, representa um desafio significativo para a ordem mundial existente. À medida que a Rússia se afirma no cenário global, ela tem procurado forjar alianças estratégicas com outras nações que compartilham sua visão de uma ordem mundial multipolar. Entre essas parcerias, a mais consequente é o crescente relacionamento entre a Rússia e a China. Unida por interesses econômicos compartilhados e um desejo de remodelar a ordem global, a Rússia e a China embarcaram em um caminho de cooperação cada vez mais estreita. Essa aliança crescente tem o potencial de remodelar a paisagem geopolítica, desafiando o domínio de longa data dos Estados Unidos e seus aliados. A colaboração entre esses dois gigantes não se limita apenas à economia, mas também se estende a áreas como tecnologia, defesa e infraestrutura. Adicionando complexidade a essa mistura, está a Coreia do Norte, liderada pelo imprevisível Kim Jong-un. Apesar de seu isolamento, a Coreia do Norte encontrou uma tábua de salvação em seus relacionamentos com a Rússia e a China. A Rússia forneceu assistência econômica e apoio diplomático à Coreia do Norte, enquanto a China vê a Coreia do Norte como uma zona estratégica de amortecimento. A relação entre esses três países cria uma dinâmica complexa e muitas vezes volátil na região. Essa complexa teia de relacionamentos criou um impasse perigoso, prejudicando os esforços para desnuclearizar a Península Coreana. A presença de armas nucleares na região aumenta a tensão e a incerteza, tornando a diplomacia uma tarefa ainda mais desafiadora. A influência dos Estados Unidos e seus aliados é constantemente desafiada por essa aliança tripla, criando um cenário de competição acirrada e incerteza global. A busca por um equilíbrio de poder continua a ser uma questão central na política internacional. À medida que essas nações navegam por suas complexas relações, o mundo observa atentamente, ciente de que qualquer movimento pode ter repercussões globais significativas. A Coreia do Norte, com sua postura imprevisível e militarizada, continua a ser um fator de incerteza, enquanto a Rússia e a China buscam consolidar sua influência global. O futuro dessas relações e seu impacto na ordem mundial permanecem incertos, mas uma coisa é clara: a dinâmica entre Rússia, China e Coreia do Norte continuará a moldar o cenário geopolítico por muitos anos. A cooperação entre esses países não só desafia a hegemonia ocidental, mas também redefine as alianças e rivalidades globais. À medida que o mundo se adapta a essa nova realidade, a importância de uma diplomacia cuidadosa e estratégica nunca foi tão crucial. A estabilidade global depende da habilidade dessas nações de navegar suas complexas relações sem desencadear conflitos maiores. O mundo observa, esperando que a diplomacia prevaleça sobre a confrontação, garantindo um futuro mais seguro e estável para todos. O ressurgimento da Rússia e sua crescente assertividade não passaram despercebidos pela OTAN. Em resposta à anexação da Crimeia pela Rússia e sua intervenção militar na Ucrânia,
A OTAN fortaleceu sua presença na Europa Oriental. Isso inclui o aumento de tropas na Polônia e nos Estados Bálticos, a realização de exercícios militares em grande escala e a atualização das capacidades de coleta de inteligência. Essas medidas, embora necessárias, também contribuíram para o aumento das tensões entre a Rússia e o Ocidente. Moscou vê a expansão da OTAN para o leste como uma ameaça aos seus interesses de segurança. Essa dinâmica destaca a fragilidade do ambiente de segurança atual e a necessidade de comunicação clara para evitar a escalada. Encontrar o equilíbrio certo entre dissuasão e diálogo será crucial para gerenciar esse ambiente de segurança complexo. Nenhuma discussão sobre as tensões no Oriente Médio estaria completa sem abordar o papel complexo do Irã. Desde a Revolução de 1979, o Irã traçou um curso independente, muitas vezes em desacordo com os interesses dos Estados Unidos e seus aliados. Impulsionado pelo zelo revolucionário e pelo desejo de reafirmar seu domínio, o Irã tem seguido uma política externa multifacetada. Seu programa nuclear tem sido uma fonte de grande preocupação internacional, levando a sanções e temores de uma corrida armamentista regional. Além de suas ambições nucleares, o Irã tem apoiado vários grupos armados e organizações terroristas, alimentando a instabilidade no Oriente Médio. Esse apoio ao terrorismo tornou o Irã um estado pária aos olhos de muitos na comunidade internacional. Enquanto o Irã continuar seu curso atual, ele permanecerá uma grande fonte de instabilidade e um obstáculo significativo para a paz no Oriente Médio.